Por exemplo, o Kim Kataguiri, deputado federal aqui no Brasil, ele tentou lançar um projeto, pelo menos pautar isso em Brasília, de que o Brasil precisava investir em armas nucleares, né, em projetos nucleares. Você acha que isso ajudaria o Brasil? Você ter uma arma nuclear te fortalece economicamente ou numa negociação geopolítica? O armamento nuclear, na verdade, é você ter um poder de dissuasão, né? Você vê que os países que têm armas nucleares são muito mais respeitados do que outros, né? Coreia do Norte, né? Sim. Por exemplo, ninguém quer mexer com ele. Porque eles têm, né? Então, assim, você ter um armamento nuclear é você ter um poder de dissuasão, no mínimo de não ser atacado. Né? Eu posso ter uma arma nuclear, não quero atacar ninguém, mas eu também não quero ser atacado. É um escudo, né? É um escudo. Então você vê que os países que têm armamento nuclear, eles, numa mesma negociação, eles têm muito mais força para negociar qualquer coisa, inclusive acordo comercial. Nenhum país vai querer atacar um país que tem armamento nuclear. O exemplo, como eu falei no início, né? O Estado, ele é um terceiro que regula a relação desigual. Então, se fosse usar um exemplo simples, imagine, tá até no meu livro, né? Na Fábula do Estado da Ilha, você tá lá, não existe Estado, não existe nada. Se você tem um seu vizinho lá da sua terra que ele é mais forte que você, e não existe um terceiro para regular essa relação, em algum momento ele vai querer tomar a sua terra. E aí ele, sei lá, ele vai e se arma, ele compra um rifle e você não tem, você só tem faca, ele vai tomar a sua terra. Aí você compra um rifle, aí ele pega e compra uma metralhadora. Então, se não tiver um terceiro para regular essa relação desigual, o mais forte vai sempre subjugar o mais fraco. Épocas medievais, né? A gente pode ver isso. Exatamente. Quando a gente fala na economia mundial como um todo, é o armamento nuclear. Porque não existe um Estado global que regula essas relações desiguais entre os países. O que regula essa relação desigual é você ter, no nosso caso, na nossa era, um armamento nuclear. Né? Até inventarem a bomba atômica, era a lei do mais forte, né? Quem tinha o maior exército ia para cima do outro e tomava o território. Foi assim na Primeira Guerra Mundial, foi assim na Segunda, até que soltaram a bomba atômica e descobriram que existia armamento nuclear. A partir de então, houve uma corrida de desenvolvimento de armas nucleares, todos os países desenvolveram, acabaram adquirindo esse poder de dissuasão. Depois veio o Tratado de Não Proliferação, porque a gente já tem armamento nuclear para destruir o planeta 20 vezes, se a gente quiser. Então chegou o ponto de uma irracionalidade. Então o armamento nuclear não é para você usar, até porque se você usar, acaba o mundo. O armamento nuclear é para você ser respeitado, né? Você ter o poder de dissuasão. Então, ninguém vai ameaçar um país que tem um armamento nuclear. Ninguém. No limite, o máximo que eles fazem é o que é feito agora, sanções econômicas. Você tem sanções econômicas, sanções comerciais para não ter comércio com seus países, né? Que é o que os Estados Unidos fez quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Exato. Né? Mas a Rússia não tem coragem de atacar os Estados Unidos, nem os Estados Unidos a Rússia, porque sabe que se fizer isso, acaba o mundo. Mas né? lá é uma guerra por procuração, né? É uma guerra do Ocidente utilizando a Ucrânia, uma guerra por procuração contra a Rússia. Mas a Rússia, inclusive, é um poder nuclear maior do que os Estados Unidos. Só que a Rússia tem se mostrado, nesse mundo de armamentos nucleares, uma nação responsável, porque ela podia acabar com a guerra no dia seguinte, se ela quisesse. Exatamente. Sim, exatamente. A Ucrânia era só fazer assim um estalo, acabava a guerra em 2 dias. Né? Você ter armamentos nucleares, você ter um poder de dissuasão, mas o que ainda define as guerras são os armamentos, a guerra convencional que a gente fala, sem a utilização de armamento nuclear. Porque é aquilo que a gente chegou num ponto que você tem, mas você não pode usar. Se você usar, acaba o mundo. Né? É que nem o Irã, né? O pessoal discute ali, Irã, Estados Unidos. Os Estados Unidos enfraqueceu muito, eu acho, o Irã com essa questão. Porque, assim, na primeira entrevista que o professor veio aqui, eu fui muito xingada. Muito xingada. Por quê? Eu não tenho, pessoal, esse conhecimento, e eu até agradeço o professor de me orientar e de trazer esse conhecimento de China, né? E de outros problemas no mundo, ou até financeiros, enfim. O professor tem anos-luz mais experiência e conhecimento do que eu. Então, gente, por favor, quando vocês verem eu falar alguma coisa ou perguntar, eu não tô aqui atacando ou falando alguma coisa, eu simplesmente tô querendo saber mesmo. Porque eu fui muito xingada, fui estraçalhada da última vez, então... Era só isso, né? Agradeço o professor também de me ensinar e me social passar, é a porta né? do inferno, a gente fala, né? É difícil. E às vezes pegam um corte nosso, alguma coisa, e julgam as pessoas. Acho que todo mundo aqui que tá se expondo numa vitrine de rede social, a gente é julgado. Mas faz parte do negócio. Cobori, vamos falar um pouquinho sobre o resultado das empresas estatais. A gente viu que os Correios, né, trouxeram aí um resultado negativo. Algumas outras empresas estatais também, nos últimos anos, vêm trazendo resultados negativos. E aí eu queria entender contigo. Está errado falar que, geralmente, quando a esquerda está no poder, as empresas estatais tendem a dar prejuízo? E qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que é um problema muito mais amplo. A gente tem que olhar. A empresa estatal, na realidade, ela tem déficit, né? Porque várias empresas estatais, teoricamente, elas não foram criadas para dar lucro.
Não faz sentido, tá? Algumas empresas estatais darem lucro.